da cultura cigana no nosso dia a dia, né? A gente mal percebe o quanto a gente reproduz. E as mulheres em especial, né? A gente com as nossas saias, com as nossas pulseiras, os nossos brincos e uma série de outros elementos da cultura. Mas eu acho que aqui em Porto Alegre em especial, eu acho que um dos elementos mais importantes é a dança cigana. Então tem vários grupos que fazem danças ciganas. As danças circulares também estão muito ligadas à questão do elemento terra, né? Porque o cigano ele é muito ligado à natureza. Isso é algo que a gente precisa inclusive aprender com eles, né? O respeito à natureza, o respeito aos animais, o respeito aos elementos, né? Os elementais da natureza. Então o cigano ele tem essa questão do místico e isso também é outro elemento que está dentro da cultura cigana muito forte que a gente também reproduz, né? A questão das pedras, dos elementos da água, do fogo. Uma das hipóteses, inclusive, que eu acabei não desenvolvendo, mas que era uma das questões que eu pensei ao escrever o livro, foi comparar a cultura cigana com a cultura gaúcha. Só que eu não tive, na verdade, o prazo, enfim, não tive fôlego. Mas se a gente for pensar, o que o gaúcho, o que nós gaúchos temos na cultura tradicional, né? A gente tem uma bombacha, a gente tem uma guaiaca, a gente tem o elemento fogo, que é o elemento da fogueira, a gente tem roupas e blusas largas, né? E se vocês forem observar no livro, tem exatamente esta figura representada como um cigano. A gente tem a faca, é um elemento cigano, a gente tem a adaga, as mulheres, as saias, que também nós utilizamos na cultura gaúcha, exatamente os mesmos elementos. A gente tem a dança em torno do fogo, a gente tem as botas também utilizadas pelos ciganos, o sapateado, que eles dizem que é de origem ibérica, mas se a gente for ver também, a dança é muito parecida com a cultura cigana. Então são elementos que a gente não para pensar, mas que estão na nossa cultura gaúcha. Nós, enquanto gaúchos, trazemos esses elementos ciganos e a gente não percebe, ou a gente não sabe, ou a gente não pesquisou sobre isso profundamente, de forma a conseguir fazer essa associação, né? Fazer essa conexão entre a cultura gaúcha com a cultura cigana. Mas tem muitos elementos, a flor no cabelo, que as mulheres usam. Então, são elementos que estão no nosso dia a dia que a gente nem sequer faz relação. As mulheres ciganas não usam a maioria dentro desses 4 grupos, eu gosto muito de ressaltar isso, dentro de 3 grupos em específicos, a maioria não usa calças, usam apenas saias. A cultura gaúcha também, as mulheres usam apenas saias. A bombacha é muito característico do cigano. Ele é representado durante muitos séculos com esse mesmo estilo de calça, com os mesmos elementos que a gente utiliza, são elementos bem característicos. A própria fogueira que nos representa é um elemento muito importante dentro de uma barraca cigana. A própria barraca dos ciganos, o churrasco nosso tradicional também, como eles são nômades, como eles estão circulando, eles acabam fazendo esse churrasco tradicional, né? Eles acabam fazendo dentro dos seus acampamentos, nesse espaço, fazendo da mesma forma como a gente faz hoje, né? No acampamento Farroupilha, que percebe-se aquele churrasco de chão também é um elemento cigano e a gente não tem esse conhecimento.